nosso assunto de Grécia Antiga. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais das características da Grécia Antiga, né? do que era e do que foi a Grécia Antiga, alguns conflitos que ocorreram nesse processo, né, da Grécia Antiga, no período da Grécia Antiga, e alguns aspectos da sociedade da Grécia Antiga, como os escravos, né, a escravidão, e o trabalho ou a função das mulheres e das crianças na Grécia Antiga, né, nas cidades-estados. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre os conflitos, né, alguns conflitos que ocorreram na Grécia Antiga. Na aula passada, né, algumas aulas anteriores, a gente estudou os povos da Mesopotâmia. Né? Vocês lembram que uma das primeiras aulas, se eu não me engano, a gente falou sobre os primeiros povos da Mesopotâmia. Né? Eles foram dominados por um novo império. Quem era esse império? O Império Persa. Então, alguns povos da Mesopotâmia foram dominados por esse império, né, o Império Persa. Os persas estabeleceram domínio sobre outras sociedades, controlando vastos territórios e organizando-os de maneira quase autônomas. E tinham o nome de satrápias ou sátrapias. Então, com o domínio dos persas, a gente vê que, sob o domínio deles, de certa forma, né, eles tinham um tipo de governo quase que autônomo, mas mesmo assim eles ainda eram sob o domínio dos persas, né, do Império Persa. Ou seja, eles tinham uma forma de governo quase que autônoma. Por quê? Quase, por causa de estar, né, sob o domínio persa. Os avanços dos persas chegou às cidades-estados gregas, ou seja, esse avanço que os persas estavam fazendo ali na região da Mesopotâmia chegou nas cidades-estados gregas, ou seja, ali com os gregos, né, a Grécia era um dos primeiros povos da Mesopotâmia também, ali próximo da região da Mesopotâmia, os persas conseguiram chegar a essas cidades-estados, né, Atenas, Esparta, e também ficaram sob né, o controle persa, ou seja, os persas passaram a dominar essas cidades-estados. Durante o século V a.C., os persas dominaram as colônias gregas, localizadas na Ásia e diversas polis. Ou seja, além das cidades-estados, as colônias dessas cidades-estados foram conquistadas pelos persas, ou seja, ficaram sob o domínio dos persas, do Império Persa, aqui no século V. Na ocasião, Dário I, que foi um dos líderes persas, um dos imperadores persas, líder persa, exigiu a rendição das polis gregas. Atenas e Esparta, elas resistiram a esta ordem, ou seja, elas não estavam aceitando serem conquistadas ou serem dominadas pelos persas, aí com o líder Dário I. Tiveram início então os embates diretos entre gregos e persas. Esses embates a gente tem no decorrer da história o nome de guerras médicas, e isso tem um significado. Olha aí, continuando a leitura. Denominação devido ao fato de os persas serem chamados de medos pelos gregos. E os persas também eles tinham esse nome, medos e persas, porque tinha englobado os povos medos. Então, os persas passaram a se chamar medos e persas. Então, as guerras, né, o embate entre gregos e persas, deu-se o nome de guerras médicas. Isso não tem nada a ver com medicina. Então, guerras médicas, conflito entre gregos e persas, ou seja, as cidades-estados de Atenas e Esparta e os persas. Por um certo período,
os persas se mantiveram na liderança do conflito, ou seja, boa parte dos conflitos entre gregos e persas, os persas ganharam a maioria dos conflitos, ou seja, avançando em cada cidade, ou cidade-estado, ou colônia, tinha o embate, né? Tinha o conflito entre gregos e persas. Na maioria das vezes os persas ganhavam esses conflitos. Heródoto, um dos maiores historiadores, se não o primeiro historiador da história, né? Historiador da história, registrou todos esses eventos das guerras. Ou seja, Heródoto foi o primeiro praticamente historiador, porque ele começou a registrar os primeiros eventos que ocorreram no mundo antigo, principalmente ele era grego, né? Principalmente da Grécia Antiga. Então ele começou a registrar as guerras, principalmente as guerras médicas, né? Em 465 a.C., os persas foram derrotados, ou seja, uma das poucas derrotas dos persas. Para vencê-los, quem foi a cidade que venceu? Atenas. Atenas fez uma aliança com diversas cidades gregas, formando a Confederação de Delos. A gente chegou a citar isso na aula passada, né? A Confederação de Delos foi o quê? Foi a aliança sob a liderança de Atenas para vencer os persas. Então, uma das poucas derrotas dos persas foi sobre a liderança de Atenas, ou seja, da cidade de Atenas, junto com outras cidades, que denominou Confederação de Delos. Aí aqui tem umas imagens do que foi as guerras, ou a guerra, né, a guerra médica, como foi esse conflito. É só uma gravuras, né, pinturas de como eram ou como foi essas guerras médicas, conflito, né, entre persas e os gregos. A gente vê algumas diferenças entre o uniforme dos gregos, a armadura dos gregos, dos persas, as embarcações aí no canto direito, as embarcações, né, chegando nas cidades, principalmente dos persas, dos gregos chegando, principalmente dos persas vindo dos gregos, né, já que eles estavam avançando nas guerras médicas. Lembrando que Grécia muito das cidades da Grécia o mundo grego, né, eram banhadas pelos mares, por água, né? Ou seja, tinha muitos portos. Após a guerra, entretanto, Atenas continuou exigindo que as cidades da Confederação, né, a Confederação de Delos, fossem leais ao seu governo e lhe pagassem tributos, ou seja, ela já estava exigindo que quem fizesse parte da Confederação de Delos, sob a liderança de Atenas, deveria pagar tributo a Atenas, porque ela era a líder da confederação, né? Desse modo, Atenas pôde formar um império marítimo e investir na construção de obras públicas na cidade, ou seja, através dos tributos que a Confederação de Delos, ou seja, quem fazia parte da confederação, começaram a pagar tributos a Atenas. E com o dinheiro de Atenas, né, com o tributo, né, pago a Atenas, a cidade de Atenas começou a se sofisticar de algumas obras públicas. A gente lembra na aula passada do Areópago, né, a gente lembra também lá dos lugares públicos onde as pessoas debatiam sobre política, sobre leis em prol da cidade. Tudo que fosse em prol da cidade era discutido. Lembrando que Atenas ela se dava muito à política, diferente de Esparta, que já se dava muito ao campo militar. Então, Atenas passou a se sofisticar, a ter grandes obras públicas ou várias obras públicas através dos tributos pagos pelas cidades que fizeram parte da Confederação de Delos. Os espartanos, agora, e os espartanos?
por sua vez, não aceitaram a situação de maneira passiva e formaram, né, a Liga do Peloponeso, ou seja, os espartanos já não foram tão amigáveis ou se demoraram tanto para se revoltar contra os persas. Como eles já eram militares, né, eles já foram para o embate. Continuando, o objetivo é enfrentar os atenienses e seus aliados, lembrando que, formando a Liga do Peloponeso, os espartanos eles tinham conflito com Atenas e tinha o conflito com os persas também, ou seja, os persas tinham conflito com os gregos, tanto Atenas e Esparta, e Atenas e Esparta tinham conflito entre si, ou seja, dentro do mundo grego, né, da Grécia Antiga, já tinha os conflitos internos, fora o conflito externo com os persas. Assim, continuando, a guerra tornou-se uma constante no Mediterrâneo, ou seja, sempre havia conflito, ou era persa com Esparta, ou era persa com Atenas, ou era Atenas com Esparta. Sempre tinha conflitos entre esses povos, entre as cidades e estados gregas, entre Grécia Antiga e Persa. Entre 431 a.C. e 404 a.C. ocorreu a guerra conhecida como Guerra do Peloponeso. Após diversas batalhas, Esparta venceu a sua rival. Quem era a rival? Atenas, iniciando um novo período de controle sobre as outras polis gregas, ou seja, além de vencer Atenas e dominar, né, politicamente sobre Atenas, também dominou sobre as outras polis, ou seja, outras cidades e outras colônias, principalmente as colônias de Atenas. Então, a partir desse período, uma nova era surge na Grécia Antiga, sob o comando dos espartanos. É que a gente vê no mapa como era essa região dos conflitos, né, da Grécia Antiga, e no lado direito a gente vê Império Persa. Pode ver que a proximidade dos persas com muitas cidades da Grécia Antiga. Pode ver Macedônia, Tessália. O principal meio, né, de transporte, aí a gente vê que era pelo mar. Para poder chegar, muitos utilizavam as embarcações. E aqui a gente vê uma gravura também, né, uma pintura sobre a guerra do Peloponeso, que foi o conflito entre Atenas e Esparta. Como Esparta era bem mais preparada militarmente, venceu o conflito com Atenas, e Atenas não ligava tanto para o militarismo nesse período. Continuando, alguns anos mais tarde, em 371, vocês podem ver que os anos estão decrescendo, né? Até o ano primeiro, ou até o ano zero, que é marcado, né, pela história, o nascimento de Cristo, a gente fala 371 a.C., ou seja, os anos vão decrescendo. Desde isso já até o nascimento de Cristo, nos anos que a gente está, né, que é 2020, já é depois de Cristo. Então, em 371 a.C., a cidade de Esparta sofreu uma derrota após o conflito com Tebas, ou seja, com outra cidade importante, que era outra cidade grega também. Ou seja, no mundo antigo chegava a ser normal ter conflitos entre essas cidades, principalmente por terras e por poder político. Essa série de conflitos enfraqueceu as polis, de maneira geral, uma vez que muitos recursos eram destinados para batalhas,
Fragilizadas, as cidades gregas não tinham força para enfrentar inimigos externos. Por isso, quando foram atacadas pelos macedônios, em 338 a.C., sob a liderança de Filipe II, elas não tiveram como se defender, ou seja, entre os conflitos das cidades gregas, entre elas, enfraqueciam elas, e isso dava a oportunidade de quem vinha de fora vencer essas cidades, porque elas já estavam enfraquecidas pelo conflito interno. Era só um passo para um povo de fora, um povo externo, fora da Grécia Antiga, vencer elas, porque elas já estavam enfraquecidas. Continuando, o imperador macedônio chegou a fazer as polis perderem sua autonomia política, ou seja, a ter seu próprio tipo de governo, ou seja, submeter a política delas, das cidades gregas, das polis gregas, sob o domínio dos persas, sobre a política, sobre as leis de quem viesse, como foi o caso dos macedônios. Ou seja, o imperador macedônio subjugou as polis gregas sob o seu domínio e sob a sua lei e sua política. Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores do mundo antigo, ele era filho de Filipe II, reprimiu as rebeliões gregas, conquistou outros povos como persas, fenícios e os egípcios, e também formou um grande império. O Alexandre o Grande, a marca dele foi conquistar o mundo antigo, e foi um dos maiores conquistadores do mundo antigo, incluindo os persas, que anos anteriores estavam subjugando algumas cidades gregas. Agora a gente vai falar sobre a sociedade em transformação. Que sociedade é essa? Sociedade da Grécia Antiga. A partir do século VII a.C., os gregos começaram a utilizar moedas feitas de bronze, ou prata, ou cobre, tornando o comércio mais ágil. Por que mais ágil? A moeda substituiu a antiga economia baseada no sistema de trocas e facilitou o comércio. Como era o comércio do mundo antigo? Sistema de troca. Como assim? Determinado agricultor, determinado dono de terra plantava lá azeitonas, por exemplo, e ele queria ter carne, por exemplo. Aí eles faziam o quê? Eu tenho azeitona, eu tenho carne de, carneiro, vamos trocar, eu quero 5 quilos de carne, então me dá 2 sacas de azeitonas. Então eles faziam esse tipo de troca no mundo antigo. A partir do século VII, antes de Cristo, ou seja, por volta de 700 antes de Cristo, começou-se a utilizar a moeda em espécie, ou seja, foi um dos primeiros registros de dinheiro da época. Além disso, a circulação das moedas fortaleceu o espírito cívico dos cidadãos, uma vez que nelas eram cunhados, ou seja, eram escritos os símbolos de identificação de cada cidade-estado, ou seja, podia ser do imperador ou do prefeito lá da cidade, ou do grande político, Se bem que na época, quem fosse o imperador, eles podiam registrar o rosto, do imperador, ou que fosse representando cada cidade-estado, ou seja, pode ser um animal, pode ser um deus grego, Lembrando que na aula passada a gente falou que cada cidade podia ter um deus como protetor dessas cidades, Continuando, a vida das pessoas nas cidades-estados sofreu modificações com o uso da moeda, pois até então a única riqueza reconhecida era a posse de propriedade. Ou seja, a partir da criação das moedas, passou-se uma boa modificação do mundo antigo. Ou seja, para você dizer que era uma pessoa rica, uma pessoa que era abastada, era só dizer quanto de terra a pessoa
tivesse, ou seja, quantos lotes a pessoa tinha, né, de terra. A partir das moedas não, já podiam dizer, andar com um saco de moeda cheio e dizer que tinha bastante dinheiro. Aqui a gente vê a representação de algumas moedas antigas, principalmente da Grécia Antiga. Pode ver a representação de uma esfinge, né, um rosto humano. Aqui a gente vê um capacete que provavelmente esta moeda é espartana. Por quê? Lembrando que eles eram militares, né? E do lado uma figura, eu acredito que seja uma coruja. E embaixo, no canto direito inferior, a imagem de uma mulher, provavelmente a deusa Atenas. E essa moeda é da cidade de Atenas mesmo. Então podem ver que isso representava, como diz o texto que eu acabei de falar, dizer que isso enaltecia, né, o dever cívico deles, porque mostrava como era a cidade, ou o significado da cidade onde eles moravam. Continuando, como inúmeros comerciantes e artesãos enriqueceram e passaram a competir com a aristocracia rural. Quem era a aristocracia rural? Eram os donos das terras, os maiores donos das terras e terras férteis. Lembrando que na aula passada a gente falou daqueles que tinham terras, mas as terras não eram tão boas. Continuando, que perdeu parte de sua importância e influência. Alguns chegaram até ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes, ou seja, alguns que se consideravam os soberanos, né, da Grécia Antiga, por ter bastante terras, perderam espaço com a chegada da moeda. Podem ver que com a introdução da moeda muita coisa mudou no mundo antigo, ou seja, os comerciantes passaram quase que a se tornar uma elite do mundo antigo. Continuando, tal transformação política e econômica acentuou os conflitos e a rivalidade entre as cidades-estados. Nas cidades-estados, a divisão social passou a ser organizada de acordo com a formação histórica de cada polis e seu sistema de governo. Na democracia ateniense, por exemplo, os cidadãos pobres obtiveram o direito de participar das assembleias. Lembrando que na aula passada a gente falou que muitos governantes deram margem para que outros cidadãos, né, entrassem ou fossem considerados cidadãos, mesmo sendo pobres. Além disso, governantes como Clístenes e Péricles criaram leis que estendiam o direito à participação política das camadas mais pobres da população. Foi o que eu acabei de dizer. Apesar disso, os cidadãos mais ricos ainda continuavam detendo maiores privilégios, né? Já que eles eram a elite da época, como elite tinha seus privilégios. Assim, por ser mais próximo dos governantes, né? Quem é mais próximo de algum governante tem os seus privilégios, né? E também ter dinheiro, né? Ter posses. Continuando. Apenas os nascidos em Atenas poderiam participar das decisões políticas. Em Atenas, os escravizados e os cidadãos pobres realizavam a maior parte do trabalho. Dessa forma, os cidadãos que possuíam maiores recursos encontravam tempo livre para o lazer e para a discussão de assuntos políticos, porque, pois, sobreviviam nos regimentos de suas propriedades, já que não eram eles que trabalhavam nela, né? Onde quem? Os camponeses, pobres ou escravizados trabalhavam. Então, assim fica, de certa forma, eles tinham uma facilidade de serem cidadãos e debaterem as leis da cidade de Atenas. Por quê? Não eram eles que trabalhavam nas terras, eles tinham escravos e alguns trabalhadores que eram os camponeses pobres, né? Que poderiam pegar parte da terra dos aristocratas, né, atenienses, trabalhar nela e parte da produção, como forma de aluguel, devolverem para o dono da terra.
Fiquem todos bem.